Estamos iniciando, nesse momento, a solenidade de abertura com apoio do Superior Tribunal de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Sálvio de Figueiredo, e da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Para compor a mesa, convidamos a Excelentíssima Senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Ministra Laurita Vaz. O Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Ministro Humberto Martins. O Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça Federal e Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Ministro Mauro Campbell Marques, coordenador-geral dessa jornada. O Excelentíssimo Senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Raul Araújo, coordenador científico-geral dessa jornada. O Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Juiz Federal Roberto Veloso. E o Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamáquia. Informamos a todos os presentes que, ao término de uma sessão no Tribunal Superior Eleitoral, o Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux estará presente no nosso evento. Nesse momento, ouviremos a Excelentíssima Senhora Ministra Presidente Laurita Vaz. Podemos nos assentar e eu peço licença para falar de pé. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, o senhor Corregedor-Geral da Justiça Federal e que é coordenador-geral dessa primeira jornada de Direito Processual Civil, o ministro Mauro Campbell Marques, o senhor coordenador científico-geral deste evento, o ministro Raul Araújo, o senhor presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Roberto Veloso, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamáquia. Saúdo também, com igual deferência, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, aliás, ministras e ministros aqui presentes. Quero fazer também uma saudação ao senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Manel Errache, e na pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores presentes. Saúdo também os excelentíssimos senhores magistrados, integrantes do Ministério Público e da Advocacia, os ilustres participantes das comissões de trabalho dessa jornada, os senhores acadêmicos, todas as autoridades, aliás, demais autoridades que participam dessa primeira jornada de Direito Processual Civil. Saúdo também com satisfação os servidores e colaboradores do Conselho da Justiça Federal, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado e do Superior Tribunal de Justiça, que com muita eficiência auxiliaram na organização deste evento, e saúdo também as senhoras e os senhores. Evento de igual nível ou de alto nível como este redobram a minha satisfação e o meu orgulho de estar presente nessa mesa de abertura, ao lado
de cultas e destacadas personalidades de nossa ciência jurídica. Na esteira do sucesso, já de consagradas jornadas de direito civil, o Centro de Estudo Judiciário toma agora a iniciativa de promover as jornadas de direito processual civil e é motivado pela entrada em vigor do Código Civil de 2015. É por meio de debate qualificado entre os brilhantes juristas brasileiros, com a consequente formulação dos importantes enunciados interpretativos, que nossos operadores do direito podem trabalhar afora dentro de um norte jurídico confiável. Sabemos que a intenção do legislador, ao promulgar o novo Código de Processo Civil, foi, sobretudo, o de garantir maior celeridade processual e, assim, a efetividade da justiça. Foram introduzidos mecanismos que inibem recursos protenatórios, isso é muito importante, e que propiciam a adoção de soluções uniformes em recursos com idêntico objeto, como, por exemplo, os procedimentos de incidente de resolução de demandas repetitivas e do incidente de assunção de competência. Outra boa novidade, eu acredito, trazido pelo Código de Processo Civil, foi o estímulo, como bem já anunciado por todos os especialistas dessa área, então foi o estímulo aos métodos alternativos de solução de conflitos, como a arbitragem, a mediação e a conciliação. Então, a justiça consensual, muito mais do que a conflitiva, fomenta o entendimento e reduz a animosidade entre as partes, contribuindo para a cultura de pacificação de conflitos por vias extrajudiciais, com redução significativa do número de processos em poder judiciário. Nós, do Superior Tribunal de Justiça, acreditamos muito nessa alternativa para a solução dos nossos métodos, métodos de processo que nós temos no Superior Tribunal de Justiça. Eu enfatizo ainda a importância da constitucionalização das normas processuais pelo novo Código, realizada em consonância com a premissa de que o processo civil, como ferramenta de concretização de direito, deve ser sempre conduzido em estrita observância aos princípios e valores previstos na Carta Magna. Trocamos uma receita que já não saciava a fome da população por outra, moderna, alinhada às necessidades do nosso presente. Essa receita, no entanto, ainda carece de padronização, e é por isso que estamos aqui. Pouco mais de um ano desde que o texto entrou em vigor, é hora de darmos um passo definitivo. Precisamos unificar entendimento e procedimentos a respeito da lei, para evitar que diferentes interpretações tragam confusões processuais e prejuízos ao nosso jurisdicionado. Como ocorre sempre que um novo código entre em vigor, não faltam pontos a serem clareados. Os números dessa primeira jornada de Direito e Processo Civil mostram isso. E por que mostram? O Conselho da Justiça Federal recebeu, nesses últimos dias, 624 propostas de enunciados, enviadas de todos os cantos do país, por magistrados, servidores da justiça, advogados e demais operadores do direito. E foram selecionadas 190 dessas propostas. E serão, então, tratadas, essas propostas que serão tratadas pelos renomados juristas brasileiros. Então, serão 2 dias de muito trabalho e de grande aproveitamento, eu tenho absoluta certeza. Então, eu felicito, o diretor do Centro de Estudos deste Conselho, o Corregedor-Geral de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, pela salutar iniciativa de inaugurar este ciclo de jornadas sobre o novo Código de Processo Civil. Cumprimento também o ministro Raul Araújo, coordenador científico deste evento, que certamente se empenhou ao máximo para que os trabalhos aqui sejam desenvolvidos
de forma impecável e com o máximo de eficiência. Então, eu não tenho dúvida de que este empreendimento terá o maior êxito. Iria tecer outros comentários sobre as demandas repetitivas, mas o tempo urge e nós precisamos de dar seguimento ao nosso encontro. Então, finalizo minhas breves palavras desejando inspiração e disposição a todos os ilustres participantes dessa jornada. Em meio a múltiplas crises, é revigorante testemunhar um espaço em que impera o otimismo na força da ciência jurídica e no aprimoramento das práticas processuais e democráticas. Desejo uma boa jornada a todos e muito obrigada. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins. Quero saudar a todos da mesa que já foram nominados pela ministra Laurita. Na sua pessoa, eu estou saudando a presidente ministra Laurita Vaz e do ministro Mauro Campos, todos os componentes da mesa, todos os senhores ministros, palestrantes, convidados, participantes, senhoras e senhores. Inicialmente, eu quero só dizer a Vossa Excelência, serei brevíssimo, porque a presidente já demonstrou e já ofertou todo o sentimento do Superior Tribunal de Justiça. Mas não poderia deixar, nesta primeira jornada, ministro Mauro, de Direito Processual Civil, que é promovido sobre sempre o estudioso trabalho de Vossa Excelência e de sua equipe, bem como pela coordenação geral do ministro científica do ministro Raul Araújo, e dizer nesse momento que nós sentimos um pouco triste nesta ocasião, um pouco consternado com o falecimento da processualista Ada Pellegrini Grinover, uma das mais respeitadas juristas do nosso país, que faleceu em 13 de julho deste ano, deixando um imenso vazio nos debates jurídicos do direito processual civil. Estaria hoje, com certeza, aqui com a sua altivez, com o seu espírito dinâmico, com a sua sabedoria, contribuindo e participando e trazendo luzes nas discussões sobre o novo Código de Processo Civil e, principalmente, para o aprimoramento das instituições democráticas e da própria sociedade brasileira. Então, eu peço uma salva de palmas para essa grande processualista, Ada Pellegrini Grinover. O trabalho será árduo, como diz a ministra Laurita, 624 propostas denunciadas. Mais uma vez, parabenizo o ministro Mauro Campos, o ministro Raul Araújo e também a ministra Laurita Vaz pelo apoio prestado à realização deste evento. Sei que é um trabalho árduo, quem preside o Centro de Estudo Judiciário, mas o ministro Mauro deu este grande impulso, esta grande sacudida, também com o apoio também do nosso presidente da Associação da AJUF, o nosso queridíssimo, presidente da Associação Veloso, e dizer a Vossas Excelências que mão à obra, que Deus nos abençoe e que a classe jurídica do Brasil continue cada vez mais contribuindo para uma sociedade humana, fraterna, democrática e, sobretudo, igualitária. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor ministro Mauro Campos Belmarques. Muito bom dia a todos. Senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, senhoras e senhores aqui presentes
cumprimentando a todos, gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que é com muita alegria que os recebemos hoje para dar início à fase deliberativa dos trabalhos da primeira jornada de Direito Processual Civil, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e a Associação dos Juízes Federais, a JUF. Particularmente, quero cumprimentar a ministra Laurita Vaz e o ministro Humberto Martins, respectivamente presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e deste Conselho, em nome de quem cumprimento todas as senhoras e senhores ministros, tanto do Conselho da Justiça Federal, membros como membros do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimento também o eminente ministro Raul Araújo Filho, coordenador científico-geral deste evento, e todos os demais ministros coordenadores das comissões de trabalho desta jornada, que faço questão de citá-los: ministra Nancy Andrighi, ministra Isabel Galotti, ministro Sérgio Cuquina e ministro Ribeiro Dantas, que aceitaram o desafio de presidir um seletíssimo grupo de acadêmicos e juristas de primeiríssima grandeza nas discussões sobre o novo Código de Processo Civil. Agradeço também a presença do eminente juiz federal, Dr. Roberto Carvalho Veloso, presidente da JUF, parceira deste evento, e do Conselho da Justiça Federal e da Corregedoria, entidade parceira, portanto, dos jurisdicionados brasileiros, em nome de quem cumprimento todos os magistrados aqui presentes. Quero ainda agradecer a presença do eminente batonier, Dr. Cláudio Lamáquia, presidente, portanto, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome de quem estou saudando todos os membros da advocacia pública e privada aqui presentes. Membros do Ministério Público, a minha gratidão também, a nossa gratidão pela presença de Vossas Excelências aqui. Neste instante, rogando vênias às autoridades já saudadas, até aqui, pelos eminentes oradores, ministra Laurita e ministro Humberto, que me antecederam nessa tribuna, e em nome de todos os jurisdicionados deste país, destinatários primordiais do produto gerado nesta jornada, agradeço aos mestres Tereza Rudalvim, Humberto Teodoro Júnior, Nelson Nery Júnior, José Miguel Garcia Medina, José dos Santos Bedac, Fred Didier Júnior, Cássio Scarpinella Bueno, Araquém de Assis e Eduardo Arruda Alvim, coordenadores das comissões de trabalho desta jornada, em nome de quem cumprimento a todos os especialistas que compõem a comissão científica deste grande evento. O Centro de Estudos Judiciários, como centro qualificado de promoção e aperfeiçoamento da Justiça Federal, tem por missão a promoção de cursos, seminários, encontros e debates sobre questões jurídicas relevantes e atuais no cenário nacional e internacional, com a participação de especialistas de renome. Dentre os diversos cursos e eventos que o SESG organiza, as jornadas têm papel de destaque, tendo feito história no direito civil brasileiro, por exemplo. Isto porque este é um evento com funcionamento diferenciado. Não é um seminário ou um fórum apenas para exposições de ideias, meramente. É um fórum de debate, de troca de conhecimentos e visões, objetivando construir e delinear posições interpretativas sobre o direito, em especial quando há alterações e inovações legislativas, como é o caso. Com a entrada em vigor do novo Código Civil, em 2002, e com as diversas expectativas e dúvidas que as alterações legislativas impunham àquela época, o CJF e o SESG promoveram a primeira versão da jornada em 11 de setembro de 2002, a de Direito Civil. Entre os anos de 2003 e 2015, foram promovidas outras 6 edições daquela jornada. O Código de Processo Civil foi alterado no ano de 2015 e, dessa forma, novas dúvidas surgiram na comunidade jurídica brasileira.
o que faz deste o momento ideal para a realização da presente jornada de Direito Processual Civil. Este espaço servirá, então, como um ambiente aberto para discussões de alto nível, a fim de que se possa melhor compreender as mudanças trazidas pelo novo CPC e sua aplicação aos operadores do direito brasileiro. A importância deste evento pode ser vista pelo grande interesse que gerou entre os juristas brasileiros, tendo o CJF recebido 624 propostas de enunciados, o que traduz as inúmeras incertezas teóricas e práticas que surgiram por meio desta alteração da legislação processual civil brasileira. Acreditamos que, ao formar uma comissão com renomados ministros do Superior Tribunal de Justiça e especialistas na área processual civil, conseguiremos aprovar enunciados que primem pela qualidade, adequação e pertinência em suas propostas. Muito mais do que o número de enunciados que serão aqui aprovados, esperamos que os que forem aprovados efetivamente o sejam, sirvam como pilares da pacificação de entendimentos da comunidade jurídica brasileira sobre a interpretação do novo CPC, a evitar uma prestação judicional claudicante. Ao finalizar a minha fala, como já foi aludido aqui por Sua Excelência, o eminente vice-presidente Humberto Martins, não poderia também deixar de lembrar e prestar nossa homenagem à grande jurista Ada Pellegrini Grinover, que, infelizmente, como disse o ministro Humberto, nos deixou há pouco mais de um mês, aos 84 anos, muito bem vividos. Respeitada processualista e jurista ítalo-brasileira, Ada Pellegrini, a professora Ada, sempre esteve à frente do seu tempo, sendo uma revolucionária no campo do direito processual. Além disso, foi uma verdadeira pioneira e desbravadora ao se tornar a primeira doutora em Direito do Brasil pela Faculdade de Direito da USP, em 1970, onde seguiu dando aulas por décadas e abriu caminho para muitas outras mulheres nesta seara. Professora, foi ainda grande entusiasta das jornadas promovidas por este Conselho da Justiça Federal e pelo SEJ, tendo participado de diferentes edições sobre direito civil e enviado propostas de enunciados, pasmem, para este evento. Ada está aqui, hoje, agora. E foi aprovada, o enunciado a proposta foi aprovada e será discutida no dia de hoje. A ela, então, a homenagem deste evento. Boa jornada a todos e muito êxito aos jurisdicionados nacionais. Com a palavra, nesse momento, o excelentíssimo senhor ministro Raul Araújo. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques, corregedor-geral da Justiça Federal, coordenador deste evento, excelentíssimas senhoras ministras do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi, Isabel Galotti, a Suzete Magalhães, excelentíssimos senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça Sérgio Coquina, Ribeiro Dantas, Luiz Felipe Salomão, Gugel de Farias, Marco Aurélio Belize. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamáquia, excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutor Roberto Veloso, excelentíssimos senhores magistrados federais, professores, advogados, demais participantes dessa jornada, senhoras e senhores servidores, servidoras e servidores do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Como coordenador científico-geral, é com grande alegria que damos início à primeira jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal,
concebida por seu diretor, ministro Mauro Campbell Marques, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A iniciativa não poderia ser mais oportuna, uma vez que os profissionais do direito dão atualmente seus primeiros passos na interpretação e na aplicação do Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor há pouco mais de um ano. O próprio Superior Tribunal de Justiça, em face do advento do novo CPC, em confronto com o anterior, constatou a necessidade de realizar sessões plenárias administrativas incomuns, a fim de deliberar sobre procedimentos e interpretação de direito intertemporal, que minimamente assegurasse aos operadores do direito uma transição menos hesitante, menos imprecisa. Com isso, foram editados os prestigiados enunciados administrativos 1 a 7, dos quais foi o relator, dispondo o primeiro deles sobre o marco de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil de 2015. Afinal, como se diz, a única incerteza realmente cabível no processo justo é aquela quanto ao seu resultado. É muito trabalho, e muito trabalho ainda terão os tribunais e o Superior Tribunal de Justiça em especial para pacificar os entendimentos acerca das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, a jornada de Direito Processual Civil, que ora se inicia, certamente trará grande contribuição para essa tarefa, permitindo amplos debates sobre os temas propostos e extraídos da novel legislação. O bom prenúncio tem base firme. Existe-se que a organização do evento recebeu 624 propostas de enunciados interpretativos do Código de Processo Civil, sendo previamente selecionadas pelas outras comissões de trabalho 190 proposições, que agora serão objeto de discussão entre magistrados, professores, advogados e demais profissionais e estudiosos do direito, participantes deste promissor evento. Os debates dar-se-ão sob a coordenação dos mais importantes processualistas pátrios, doutrinadores de renome, como Nelson Daire Júnior, José Miguel Garcia Medina, Humberto Teodoro Júnior, Fred Didier Júnior, José dos Santos Bedac, Luiz Guilherme Marinoni, Tereza Arruda Alvim, Cássio Scarpinella Bueno, Araquém de Assis e Eduardo Arruda Alvim, contando também, vejo agora, com a presença do nobre ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, contando com a valiosa colaboração de ilustrados ministros do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, Maria Isabel Galotti, Sérgio Coquina, Humberto Martins e Ribeiro Dantas, o que representa mais uma garantia de sucesso na empreitada. Com essas palavras, apresentamos as boas-vindas a todos os participantes desta primeira jornada de Direito Processual Civil, desejando-lhes que os dias de hoje e amanhã sejam dedicados a um trabalho intenso, porém profícuo e gratificante. Muito obrigado. Com a palavra, nesse momento, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Queria saudar meus colegas do STJ na presença, na pessoa do ministro Mauro Campbell e da ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, nosso dileto amigo presidente da Associação dos Magistrados, um batalhador incessante pelas causas da magistratura. E, preliminarmente, me desculpar com os senhores, mas eu estava na sessão do Tribunal Superior Eleitoral, saí um pouco no intervalo e voltei para poder saudá-los aqui. E esse evento, para mim, tem uma importância singular, quando nada, para rever aqui todos os meus companheiros da comissão de elaboração do novo Código, que têm experimentado uma boa aplicação na prática, muito embora também, digamos assim,
tenha manifestado ainda algumas perplexidades, o que é natural em relação a essa legislação nova, tão complexa, com tantos artigos. Mas eu diria aos meus colegas que participaram comigo na comissão e os juristas aqui presentes, praticamente temos aqui o pool da inteligência jurídico-processual do Brasil aqui presente, que o nosso novo Código de Processo Civil, e me permitam esse afeto com um trabalho tão árduo, não é, Tereza, que realizamos, que ele tem não só revelado as suas virtudes em relação aos institutos tradicionais, mas, tanto quanto eu pude perceber através de estudos sob outro ângulo, notadamente num segmento que eu tenho me dedicado, que é a análise econômica do direito processual, eu verifico que, até nos países onde eu tive a oportunidade de frequentar, o Código tem sido saudado como um ordenamento pioneiro. Como todos sabem, um sistema processual que proteja os créditos, que tenha uma duração razoável dos processos com obediência a todos os cânones constitucionais, esse sistema processual tem uma influência muito importante na atração dos investidores no Brasil. A primeira preocupação deles é saber se, eventualmente surgindo um litígio, como se comportará a justiça brasileira. E, a partir das lições dos professores de Harvard, da Sorbonne, professor Louis Cadier, professor Steven Chavel, professor Michel Polinsky, de Stanford e também agora de Harvard, e a Escola de Chicago Law and Economics, eles destacam que esse novo código tem instrumentos magníficos como, por exemplo, esse novo código, em primeiro lugar, tem como núcleo essencial o compromisso com a duração razoável dos processos. Nós temos vários instrumentos de desestímulo das ações frívolas e dos recursos infundados. O juiz deixa de ser um protagonista neutro do processo e passa a ser um verdadeiro gestor da ordem processual. Temos agora a ordem cronológica, o calendário previsto nos artigos 190, 191, sem prejuízo. Demos uma ênfase muito importante à conciliação, tanto que é o primeiro ato que o juiz pratica no processo, e, nas normas gerais, está consagrado que é dever do Estado tentar a conciliação até que obtenha o seu êxito, evidentemente, se submetendo ao vedrio das partes. Inauguramos uma tutela dos direitos líquidos e certos de um cidadão em face de outro, porque não é só o poder público que lesa direitos, um particular também lesa, então, se é possível uma tutela do direito líquido e certo contra o poder público, é possível a tutela do direito líquido e certo contra o particular também. Na tutela dos créditos, houve, assim, um aumento do número de títulos executivos extrajudiciais, foi bem regulamentada a penhora online, é possível hoje a penhora sob faturamento, desde que não inviabilize a empresa, e a primeira forma de pagamento é a adjudicação, porque o credor fica com o bem e faz dele aquilo que melhor lhe aprover para a satisfação do crédito exequendo. E, por fim, um dado muito importante, até que foi objeto agora, recentemente, de uma justa crítica da ministra, essa premonição da professora Tereza Alvim, a força da jurisprudência vem consagrada, porquanto o Código, atendendo à cláusula constitucional da segurança jurídica, manifestou-se tanto, inclusive na exposição de motivo, assentando que o cidadão não pode ser surpreendido com uma mudança jurisprudencial já muito assentada. De sorte que eu só tenho palavras para falar bem do Código, que é a menina dos nossos olhos, que trabalhamos muito para essa gestação. No seu genoma tem um núcleo essencial de manifestação de civismo e cidadania, porquanto, para a comissão que trabalhou no Código, aqui o professor Humberto Teodoro Júnior, que era o nosso, digamos assim, o nosso experiente
capitão, juntamente com o professor Adroaldo Furtado Fabrício, deram o toque da experiência, da cultura, da erudição e da profundidade a essa comissão. O nosso lema era: o que é bom para o Brasil é bom para a comissão. E acho que fizemos uma bela travessia, e o Judiciário e a Justiça colherão bons frutos, porque nós continuamos lutando pela justiça. E eu sempre menciono aquela velha passagem de Kelsen, que era muito importante. Dizia ele: as mentes mais privilegiadas da humanidade se dedicaram a essa questão da justiça, e ele próprio terminou a sua vida uma obra indagando o que é a justiça. Então, dizia ele: o importante não é saber a resposta, o importante é não parar de perguntar. E esses simpósios propiciam exatamente que nós continuemos perseverando nessa resposta sobre o que é a justiça. Muito obrigado, bom dia a todos. Nesse momento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor juiz federal Roberto Veloso. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Luiz Fux, o ministro Humberto Martins, o ministro Mauro Campbell, o ministro Raul Araújo, o doutor Cláudio Lamáquia, os excelentíssimos senhores ministros e ministras do Superior Tribunal de Justiça. Vejo aqui também o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, senhores desembargadores, juízes, advogados, operadores do direito. É uma honra para a Associação dos Juízes Federais participar de tão relevante evento para a comunidade jurídica. Está escrito, e é um paradigma, que o judiciário é quem diz o direito. E, especialmente, o Superior Tribunal de Justiça é quem diz o direito federal. Em última análise, o Superior Tribunal de Justiça, constitucionalmente, é o órgão encarregado de dizer, de dar a última palavra no direito federal. E nós nos regozijamos quando vemos uma iniciativa do ministro Mauro Campbell em discutir e trazer para isso as maiores autoridades do processo civil brasileiro para compartilhar as suas ideias com os juízes federais, com os advogados, com os desembargadores, com os próprios ministros, que serão os coordenadores dos grupos, e com a comunidade jurídica em geral. E quero aqui, fazendo essa referência ao ministro Mauro Campbell, também prestar-lhe uma homenagem, ministro, que Vossa Excelência, agora, no dia 21 de setembro, terminará o seu mandato como corregedor da Justiça Federal, um corregedor que sempre manteve as portas abertas aos juízes federais, aos magistrados federais, que se empenhou em atender às reivindicações dos magistrados. Lembro-me aqui do empenho de Vossa Excelência na aprovação do Fundo de Custas da Justiça Federal. Sei também, de ciência própria, da sua preocupação e abnegação com os nossos colegas juízes federais, coordenadores, corregedores dos presídios federais. Então, ministro, nesta oportunidade, ao me referir a Vossa Excelência como o idealizador deste evento, nós também, em nome da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da AJUF, prestamos
essa singela homenagem, que é muito pequena diante de tudo que Vossa Excelência merece e que Vossa Excelência fez em prol da Justiça Federal. Muito obrigado. E quero aqui também homenagear o nosso ministro Raul Araújo, que foi eleito ontem o sucessor de Vossa Excelência na Corregedoria Geral da Justiça Federal. Nós, ministro Raul Araújo, já mantemos um excelente relacionamento e a magistratura federal espera, confia que esse relacionamento ele se preserve e também que Vossa Excelência faça uma grande administração na Corregedoria da Justiça Federal. Com essas palavras, eu termino a minha fala dizendo que o processo é o instrumento para a prestação jurisdicional. E o juiz, tanto o juiz federal, quanto o juiz do trabalho, quanto o juiz do Estado, tem uma preocupação, que é prestar a jurisdição célere e segura. São essas duas características maiores que os juízes se preocupam com o processo. Por isso, não poderia haver melhor oportunidade para a discussão dessas ideias. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao doutor Cláudio Lamáquia. Excelentíssima senhora Laurita Vaz, ministra presidente do Superior Tribunal de Justiça, na pessoa de quem quero cumprimentar a todos os ministros, todas as ministras deste tribunal, saudando também, de uma forma muito especial, o ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, e cumprimentando o ministro Mauro Campbell Marques, corregedor-geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, pela realização deste evento, ministro Mauro Campbell, mas também pela visão, assim como o ministro Raul Araújo, pela visão de trazer a advocacia também para participar, desde o primeiro momento da divulgação da primeira jornada de Direito Processual Civil e da busca por enunciados. Nós também, advogados, temos esta visão e queremos um processo célere, um processo efetivo, claro que ele sempre respeitando o devido processo legal, as garantias constitucionais, mas que traga maior celeridade e que o princípio constitucional da razoável duração do processo seja efetivamente aplicado. Aliás, em nome deste princípio, quero aqui aplicar um outro princípio da razoável duração de uma cerimônia de abertura. Serei absolutamente breve, mas quero cumprimentar também meu amigo, presidente da Associação dos Juízes Federais, Roberto Veloso, e dizer ao coordenador científico, ministro Raul Araújo, que a programação que examinamos e estas 624 propostas de enunciados já demonstram o sucesso desta primeira jornada. E, portanto, ao parabenizá-los, também quero dizer aos colegas, advogados, advogadas, professores que aqui estão hoje, que este código, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, ele tem também para a advocacia algo muito especial. A OAB participou ativamente, o ministro Fux, agora há pouco, ainda na sua manifestação, destacou o trabalho da comissão, mas a Ordem dos Advogados do Brasil teve uma participação ativa na contribuição para a comissão de temas importantes na visão dos advogados. Aliás, na nossa visão, na visão específica da advocacia, de uma forma até mesmo direta no sentido do trabalho dos advogados, alguns pontos são fundamentais e que nós temos comemorado, inclusive, enquanto advogados. Suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, que resolveu um problema histórico que tínhamos a partir da emenda 45,
Também a contagem de prazos em dias úteis, algo extremamente importante para todos nós. A positivação da natureza alimentar dos honorários também, dos honorários advocatícios. O fim do parágrafo 4º do artigo 20 do anterior Código, que trazia inúmeras discussões, e hoje nós temos critérios objetivos para a fixação da verba honorária, a positivação de honorários advocatícios para os advogados públicos, fixação de parâmetros objetivos também de honorários contra a Fazenda, sem dúvida nenhuma, um dos outros pontos importantíssimos, os honorários recursais, que acho que contribuíram e muito também para que tivéssemos uma maior efetivação e uma reflexão maior nos recursos. Enfim, é um código que trouxe para a advocacia também, e se traz para a advocacia, traz para a cidadania inúmeros avanços. Portanto, parabéns ao ministro Mauro Campbell e parabéns ao nosso coordenador científico, ministro Raul Araújo, e a todos os juízes, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, que estão aqui participando ativamente na construção destas 624 propostas de enunciados, que teve, sim, também, da advocacia, uma participação muito efetiva. Muito obrigado. Nesse momento, despace a mesa de abertura para darmos início aos trabalhos das comissões. Informamos que a plenária de amanhã terá início às 9 horas. Convidamos os participantes dessa jornada a se dirigirem às comissões em que estão inscritos para início dos trabalhos de análise das proposições de enunciados. Parte geral, auditório da biblioteca no subsolo. Processo de conhecimento, sala 4 e 5, no térreo. Tutelas de urgência e procedimentos especiais, sala 6 e 7, no térreo. Recursos e precedentes judiciais, sala Espaço Biblioteca, no subsolo. Execução e cumprimento de sentença, sala 8 e 9, no térreo. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a abertura da primeira jornada de Direito Processual Civil. Bom dia e bom trabalho a todos.